Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula do dia 4 de maio, de matemática. A tia Andréia vai pular algumas páginas da apostila, porque é uma matéria que precisaria da gente estar juntos para fazer. Então, nós vamos falar sobre frações agora. Nós vamos relembrar frações. Vocês viram o ano passado, mas a tia Andréia quer relembrar com vocês, tá? Olha, a tia Andréia colocou aqui o exemplo da pizza. A fração, gente, ela tá muito presente no nosso dia a dia. Pizza, barra de chocolate. Às vezes a gente liga para a pizzaria e fala assim: eu quero uma pizza, metade portuguesa e metade frango com catupiry. A gente está falando sobre fração. Olha esse exemplo de pizza aqui. Essa é toda do mesmo sabor, não é? Ela tem 8 partes. Então, geralmente, quando a gente liga para a pizzaria para pedir uma pizza, a gente pergunta assim: eu queria uma pizza para 8 pessoas. Qual o tamanho que você tem aí? Aí o moço vai falar assim: olha, a pizza família serve bem 8 pessoas. Geralmente a pizza família tem 12 pedaços, então vai dar para todo mundo comer e ainda vai sobrar. Ou uma pizza média que tem 8 pedaços, cada um vai comer um pedaço, que seria o caso dessa aqui. Eu acho que seria até a grande, né? Então, o número que fica embaixo recebe o nome de denominador, ou seja, a pizza está dividida em 8 partes iguais. E cada fatia, ou seja, cada parte que eu pegar dessa figura é o numerador. Então, se 8 pessoas forem comer essa pizza, cada uma vai comer 1/8 da pizza, ou seja, um pedaço do total de 8. Denominador é o total, numerador é a parte que a gente pegou para cada pessoa, tá bem? Gente, aqui eu coloquei exemplos de frações próprias. Frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, eu tenho uma figura dividida, nesse caso aqui, em 2 partes, e eu pintei uma parte. Então, como que eu leio essa fração? 1/2. Aqui eu tenho 3 partes e pintei 2. 2/3. Essa figura eu tenho 4 partes e pintei 2. 2/4. Gente, se aqui a parte pintada de vermelho tivesse desse lado e aqui fosse branco, não ficaria igual essa figura aqui? Então, por isso que a gente diz que 2/4 e 1/2 são frações equivalentes. Por quê? 1 não é metade de 2 e 2 não é metade de 4. Então, essas duas frações aqui representam a mesma quantidade. 1/5, a figura tem 5 partes e a gente pintou uma. 3/4, a figura tem 4 partes e a gente pintou 3. 1/2 igual a letra A, só está pintado do lado direito agora. A figura tem 2 partes e a gente pintou uma. Então, as figuras da letra A, da letra E e da letra F representam a mesma quantidade. A figura da letra C representa 2/3, ou seja, mais que a metade, não é? Aqui, 3/4 é mais que a metade também, que a metade seria aqui 2/4. Tá vendo que aqui eu pintei mais do que aqui? Então, eu posso falar que essa fração é menor que essa. Sempre que eu vou comparar frações, eu olho, 2 não é menor que 3? Então, 2/4 é menor que 3/4. Tá? Então, essas frações, todas essas que eu coloquei como exemplo, em que o número que está em cima, que é o numerador, é menor que o número que está embaixo, que é o denominador, recebem o nome de frações próprias. Agora, as frações aparentes. É quando o numerador é igual ao denominador ou quando o numerador é divisível pelo denominador. Olha, vamos imaginar que isso aqui fossem barrinhas de chocolate. Cada barrinha tem 8 pedaços. Eu colori 8/8 aqui e 8/8 aqui.
Ou seja, eu colori 16 oitavos. Eu posso falar que eu colori 2 inteiros, não é? Porque não estão os dois coloridos. Então, frações aparentes são aquelas que o numerador é divisível pelo denominador. 8 oitavos é uma fração aparente, porque 8 oitavos é o mesmo que 1 inteiro. E 16 oitavos também é uma fração aparente, porque 16 dividido por 8 dá 2, ou seja, 2 inteiros. Então, quando a gente soma duas frações, a gente soma só a parte de cima. A parte de baixo, que é o denominador, não. Por quê? Porque todas as duas figuras têm 8 partes e eu colori ao todo 16. 3 terços é uma fração aparente também, porque 3 terços poderia ter sido representado por 1 inteiro, tá? Porque não está tudo colorido. Agora, as frações impróprias. Frações impróprias, gente, é quando o numerador é maior que o denominador, mas não é divisível pelo denominador. Olha, eu colori 2 meios aqui, 2 meios aqui e 1 meio aqui. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 5 meios. Eu poderia representar essa fração imprópria por 2 inteiros e 1 meio. A fração imprópria, então, o numerador é maior que o denominador, mas ele não é divisível. 5 é divisível por 2? Não. Significa que eu peguei 2 partes inteiras e mais metade da outra. Outro exemplo, ó, 4 quartos mais 3 quartos vão dar 7 quartos. Por que que é uma fração imprópria? Ela poderia ser representada por 1 inteiro e 3 quartos, tá bom? Quando a gente representa da forma que eu falei, igual aqui, 1 inteiro e 2 terços, eu chamo isso aqui de número misto. Olha só, aqui tem 3 partes pintadas, mas a figura tem 3 pedaços. Então, aqui está pintado 1 inteiro. E aqui, 2 terços da figura. Então, eu tenho 1 inteiro e 2 terços pintados, tá? Isso aqui é um número misto. É como quando eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Gente, olha só. Aqui a tia Andréia colocou um exemplo de como transformar frações impróprias em números mistos. Esse exemplo vai servir para vocês fazerem os exercícios número 3 e 5 da página 35 e 36. No número 5 está começando assim: resolva da mesma maneira que Ana resolveu. Podem riscar esse começo aí. Vocês vão fazer dessa maneira aqui, tá? Eu vou explicar para vocês como que faz. Imaginem que eu queira distribuir essas barrinhas aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja barrinhas de chocolates. Eu quero dar pedacinhos dessas barrinhas para 7 pessoas. As barrinhas não vêm, cada tipo de chocolate tem uns que vem partido com uma divisão assim no meio, tem outros que vêm com mais uma divisão aqui. Vamos imaginar que cada barrinha vem com essa divisão aqui. E eu queira distribuir essas barrinhas para 7 pessoas. Então, aqui, eu vou dar esse pedacinho para uma pessoa. A tia Andréia vai fazer assim só para ir mais rápido. Aqui para outra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que aconteceu? Quantas barrinhas inteiras eu vou usar e quanto da última barrinha? 1, 2, 3 barrinhas inteiras e 1 meio. Tá vendo aqui? 3 inteiros e 1 meio. Agora, como que eu chego a esse resultado sem ter que ficar desenhando toda vez? É só eu pegar o numerador e dividir pelo denominador. Foi o que eu fiz aqui, ó. 7 dividido por 2, 3. Ou seja, eu vou usar 3 barrinhas inteiras. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. E vou usar 1 meio da outra barrinha. Então, 7 meios significa 3 inteiros e 1 meio, tá bom?
Então, vocês vão fazer desse jeito aqui para transformar as frações impróprias em números mistos. Divide o numerador pelo denominador. O resultado, ou seja, o quociente, é a parte inteira e o resto continua na fração. Se aqui o denominador é 2, a minha fração tem que continuar com o denominador 2, tá? É isso que vocês vão fazer no exercício. Aqui a tia Andréia colocou o Lego para dar exemplo de frações para vocês. Olha, vamos considerar essa barrinha aqui, que é a maior do Lego. Ela não tem 8 pontinhos? 2, 4, 6, 8. Eu falo que aqui eu tenho um inteiro, ou seja, 8 oitavos. Aqui eu tenho um meio, por quê? Porque essa figura aqui é metade dessa. Eu tenho aqui 4 oitavos, não é? Ela inteira tem 8, aqui eu tenho 4, ou seja, metade da figura. Aqui, por que a quarta parte da figura? Vamos imaginar que eu trace linhas aqui nessa figura, ó. Cada 2 pedacinhos representando uma parte. Então, aqui eu não tenho 1/4 da figura, 2 pedacinhos, a quarta parte. Ou eu poderia falar 2 oitavos, porque 1/4 é o mesmo que 2 oitavos. Agora, se eu dou um outro traço aqui, ó, cada bolinha dessa vai ser 1 oitavo da figura. Tá vendo aqui? 1 oitavo. Aqui, por que 3/4? Ó, 1, 2, 3 partes de um total de 4. 3/4. Que eu poderia falar também que são 6 oitavos, tá? Aqui eu peguei 1/4 com mais 3/4. Eu fiquei com 4/4, e 4/4 é o mesmo que 1 inteiro. Então, a gente fala que isso aqui é uma fração aparente, porque ela é o mesmo que 1 inteiro. Se eu somo 1/4 da figura com mais 1/4 da figura, eu vou ficar com 2/4. E 2/4 não é o mesmo que a metade da figura? Tá vendo? 2/4 e 1/2, a gente fala que são frações equivalentes. Por quê? Porque representam a mesma quantidade, só que com números diferentes. Sempre que o numerador é metade que o denominador, ele pode ser representado por 1/2, tá bem? Aí, gente, a tia Andréia vai querer que vocês façam os exercícios das páginas 34 e até a 36, número 5, tá? A tia Andréia vai deixar anotado para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem a tia Andréia e voltem à apresentação da aula sempre que for necessário, tá? Beijinhos e até a próxima aula.